Olá, sejam bem-vindos e muito obrigado por estarem sintonizados aqui no nosso Frequência Rock Talks, no nosso canal do YouTube. Já aproveita que está aqui online comigo e já se inscreva no nosso canal, ative o sininho aqui, clica nesse sininho para ativar as notificações para você ficar a par de tudo que está rolando aqui no nosso Rock Talks. E hoje, um grande momento para o nosso programa. Eu trouxe aqui um convidado que eu tenho certeza que vai deixar um legado, que vai expandir a mente de muita gente, e eu espero que te ajude, assim como eu tenho certeza que vai me ajudar. Eu vou ler aqui uma colinha, mas eu nem preciso, que no final da apresentação eu vou contar minha relação com ele. Ele é professor universalista, ele palestra pelo Brasil e pelo mundo inteiro, escritor de 15 livros sobre experiências extracorpóreas, projeção da consciência. A primeira palestra que eu fui na vida, acho que aos 15 ou 16 anos, foi com ele, quando eu tive a minha primeira projeção astral. Só que ele também é fã incondicional de rock progressivo e acabou de voltar da Europa. Eu tô aqui com Wagner Borges. Fabrício, legal estar aqui com você, cara. Ó, que prazer, né? A gente se conhece há tantos anos. Vamos bater um papo aí sobre frequência espiritual, energia, mente, música, rock. Vamos aí levar para frente um papo bem legal. Cara, é muito legal porque, pessoal, para você que está me assistindo agora, o Wagner esteve no nosso programa Frequência Rock com o Fabrício Ravelli na Kiss FM. Na foi uma Kiss foi legal. Tremenda, onde nós conversamos muito sobre a questão da espiritualidade, universalismo e o rock. E é interessante que você foi um dos nossos primeiros convidados, então a gente ainda pegou o ouvinte meio, o que está acontecendo aqui, né? Espiritualidade aqui na rádio, e depois quando perceberam tudo de rock que nós trouxemos, aí assim, opa, peraí, entendi a conexão, agora nós vamos desdobrar essa conexão falando da sua viagem para Europa, Irlanda, Tin Lizzy. Acabei de chegar de uma viagem na Europa, eu vou 2 vezes por ano. Eu tive em junho na França e na Inglaterra, e agora, há alguns dias, eu tive em 4 países, Portugal, Irlanda, Luxemburgo e Zurique. Tá. Eu estava doido para ir na Irlanda, porque está ali nas Ilhas Britânicas. Quando eu vou a Londres, Fabrício, meus amigos falam assim, você quer conhecer o Big Ben, o palácio ali? Não. Me leva para dentro das lojas de rock e me larga lá. E aí eu conheço as lojas de rock, peneiro, acho um monte de coisas legais que eu, na minha coleção, não tenho. Tava doido para ir a Dublin, na Irlanda, porque eu sabia que a cena lá, musical, é muito efervescente há muito tempo. Fui lá em 3 lojas, cara. Uma delas era enorme. Gastei uma grana lá comprando algumas coisas. Investimento. Mas é investimento de qualidade de vida para mim. Se eu compro um disco que eu me apaixono e gosto muito, aquilo me faz bem. Me fazendo bem, eu escrevo melhor, dou uma aula melhor, meu humor está sempre bom, porque a música é o combustível. Sem música eu desencarno. Então passei nas lojas de Dublin e fui também no Museu do Rock de Dublin. Fabrício, é lindo, estava cheio de turistas do mundo inteiro e, por exemplo, lá é Dublin, Irlanda, tem uma sala só dedicada ao U2, que é a banda irlandesa, outra sala dedicada a um grande guitarrista que era o Rory Gallagher, que era da banda The Test e que é muito cultuado na Irlanda, e também tinha lá um pedacinho com o Tin Lizzy, banda que você também adora e que eu adoro, do Philip Lynott, né, que era um guitarrista maravilhoso, que era filho de um brasileiro casado com uma irlandesa. Eu não sei se é o pai ou a mãe que era brasileiro, mas ele é mestiço. Ele é, acho que do Nordeste. E ele, inclusive, é bem moreno, era bem moreno. E aí eu achei 2 discos do Tin Lizzy que eu não tinha, fora que tem a carreira solo do guitarrista Gary Moore, também, que é um arraso. Nossa. Então voltei lá cheio de coisa e ainda não deu nem tempo de ouvir, mas eu tô doido para entrar de férias aí em dezembro para poder ficar aí dias em casa só curtindo esse som. Como é que funciona o Wagner Borges nas férias? Consegue desligar? A espiritualidade te deixa desligar? Não, eu desligo do trabalho, da espiritualidade nunca. Eles não deixam. Porque como eu viajo muito, quando eu tiro férias eu quero ficar em casa.
E a minha casa tem muito disco, muitos livros espalhados por tudo quanto é lugar. Eu tenho uma coleção muito grande de rock progressivo clássico das décadas de 70 e 80, hard rock da década de 70 e 80 e bandas modernas, porque eu estou sempre de olho vivo no que está saindo. Isso é legal. E aí eu adoro ficar em casa, cara, vendo séries que eu gosto, escutando música, lendo, e aí é a folga de estar com uma turma, alguém numa palestra. Porém, espiritualmente, eu escrevo muito, quase que todos os dias, faço meu trabalhinho espiritual ali quietinho em casa, irradiando em silêncio para o mundo, energia. Então, esse trabalho ele continua, mas é interno, né? O trabalho externo, tiro um mês de férias, aí eu vou curtir música, leitura e séries. Wagner, como funciona para você? Eu vou trazer um pouco do que nós começamos no nosso programa na Kiss FM, que vai ao ar toda terça-feira às 8 horas da noite, ao vivo. Vou fazer uma triangulação aqui, aí você conecta os pontos. Wagner Borges, espiritualidade e rock. Onde que está o campo harmônico aqui? O campo harmônico é o seguinte, eu tenho 64 anos. Eu nasci em 1961, cresci na década de 70. Então eu cresci escutando Beatles, Rolling Stones, The Who, as bandas clássicas da década de 60, entrando na década de 70, Queen, Pink Floyd, Yes, Genesis, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, que eu adoro também. Depois entra a década de 80, o meu gosto é tão eclético que eu sempre gostei de Smiths, U2, banda Echo and the Bunnymen, bandas da década de 80, mas sem deixar o meu nicho principal, que era o rock clássico da década de 70. Então, eu comecei a ter experiências espirituais com 15 anos. E aí eu descobri que para relaxar, a música me ajudava. O que eu fazia então, Fabrício? Eu não podia pegar Deep Purple ou Black Sabbath para relaxar. Mais pesado, é vigoroso, eu adoro. Sábado, Bloody Sabbath pra relaxar. Então, aí inclusive no Sábado, Bloody Sabbath, tem uma música que reza a lenda que o Rick Wakeman, do Yes, toca numa das músicas, porque eles estavam em 1973, nos mesmos estúdios, estava o Yes gravando o Daily's From Topographic Ocean e o Black Sabbath gravando o Blood. E aí o Rick Wakeman saiu um pouco, foi beber com o Ozzy Osbourne, voltou, o Ozzy falou, toca um piano aí pra gente. E ele começou a tocar, eles gravaram uma música junto, e depois nem os dois lembravam de tão bêbados que estavam. É uma das histórias saborosas aí do rock. Então eu pegava trechos do Yes, que eram mais calmos, a guitarra do David Gilmour, do Pink Floyd, aquela suite Echoes, né? Na época era o fita cassete. Eu gravava um trecho instrumental aqui, emendava com o outro, fazia uma fita instrumental, viajante. E ia dormir escutando essas faixas instrumentais que eu tinha montado. Comecei a ter saídas do corpo escutando estas músicas aos 15 anos de idade. E aí, quando entrou a década de 80, surgiu a música New Age, nos Estados Unidos principalmente, aqui no Brasil começou a sair... fazer um questionamento aqui. Você escutava essas músicas... tendo como objetivo a saída do corpo, a meditação. Não, é porque... Você criou uma cama consciente. Eu criei uma trilha sonora para eu interiorizar. Não era escutar música como eu escutava de dia, era na hora de eu meditar ou deitar, porque eu sabia que aquele tipo de música, naquela vibe mais instrumental, ela me levava a um estado alterado de consciência, sem usar droga, sem nada, Fabrício. Sim. A música, ela tem esse poder de fazer você viajar sem sair do lugar, cara. Olha, você, tantos outros que estejam assistindo aqui o podcast ou ouvindo no Spotify, você é capaz de chorar num solo de guitarra lindo, um solo de teclado, uma letra linda, a gente se emociona. Total, do David Gilmour aí. Não, David Gilmour, né? Nossa. Então, o Steve Hall do Yes, o Steve Hackett, poxa, do Genesis, a guitarra do Jimmy Page no Led Zeppelin, cara, você se emociona, porque para você é história de vida, isso não é só música. Quem está de fora não entende. Parte de você cresceu identificado com aquilo. Só que essas partes instrumentais eu fazia de propósito para meditar, porque não havia na época nada que eu pudesse usar que me ajudasse como música. Depois da década de 80, surgiu a música New Age, depois os mantras que eu comecei a usar, e aí eu já não usava mais as bandas de rock progressivo, a parte instrumental, já usava isso. Agora, eu adoro viajar até hoje, com um fone de ouvido bom,
escutando, cara, essas bandas clássicas da década de 60 e 70. Se você quiser me deixar ruim, é numa viagem de avião ou de ônibus você tirar o meu som, cara. Eu fico louco se eu não tiver a trilha sonora na viagem. O meu iPod é das primeiras gerações, um dinossauro, cabe coisa pra caramba. Eu viajo com ele, com o meu fone, e aí é outra vida, cara. É interessante o que você fala, porque a música, ela tem uma parte tão protagonista na sua vida, e às vezes algumas pessoas escutam música, mas parece que você vai um pouco além Você entende a música tem um outro papel na sua vida, e a parte mais interessante, que é o rock. Claro que você tem outros gostos musicais, só que o rock ele tem uma presença na sua vida transformadora, impactante, como uma mola propulsora para suas saídas do corpo. E outra, nós temos gostos variados, né? Cada pessoa tem sua banda preferida, seu estilo preferido. Eu sempre gostei mais da parte do rock progressivo, mais melódico, mais viajante, e do hard rock, né? E outros vão gostar de heavy metal e outras coisas. Até aí é o gosto pessoal de alguém. Para minha vibe, dentro daquilo que eu experimentava, uma coisa mais melódica era legal. E aí eu tinha vários amigos no Rio de Janeiro, onde eu cresci, que gostavam de pagode na época. Eu odiava, cara, porque eu gostava de rock. E outros amigos que gostavam de heavy metal. E aí esses meus amigos, e até hoje eu escuto esse tipo de crítica, falava assim, rock progressivo é muito calmo, eu gosto de coisa visceral, né? Eu falei, eu também gosto aqui, mas eu gosto disso aqui também. E aí, até hoje, quando você fala de rock progressivo para alguém que gosta de heavy metal, o pessoal às vezes torce a cara, isso é Gênesis, isso aí é muito devagar. Isso é uma besteira, cara, porque vai do gosto de cada um. Do mesmo jeito que eu não vou achar pesado o cara gostar de heavy metal. Não, e tem bandas de heavy que eu também gosto. Eu gosto de Iron Maiden, por exemplo. Olha, nosso diretor. Eu gosto de Def Leppard também. Eu conheço bastante, porque eu estou de mente aberta para tudo que é sonoridade, cara, em vários ângulos. E ontem no nosso programa nós tocamos Wasted Years, do Iron Maiden. Já chegou a algum ponto, Wagner? Saiu fora do corpo escutando Yes. E aí a entidade fala, é sério? Yes, Wagner. Nenhum deles vai falar isso. Nenhum deles, que são mentores espirituais, eles gostam de coisa boa. E ainda vão falar, põe mais! É que é o seguinte, cara. Ganhou a estrelinha na mão. Seres espirituais elevados, eles entendem o jogo da vida aqui embaixo, porque já viveram aqui. Então, se aquilo está te harmonizando e deixando você bem com você mesmo, isso melhora a sua sintonia com a espiritualidade. Então, cada um tem um gosto. Agora, se você vai meditar, você não vai usar uma música para dançar, você vai usar algo mais intimista. Se você vai dançar, você vai usar algo mais acelerado. Então, o que te deixa tranquilo por dentro favorece experiências espirituais. E eu não me lembro se eu contei da outra vez para você, mas muita gente não escutou da outra vez, dois pontos muito interessantes. O Yes, em 1973, fez um disco duplo na época chamado Dales from Topographic Ocean. O John Anderson, vocalista da banda, se baseou num livro chamado Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, que é um clássico internacional da espiritualidade hindu, e baseou as letras no livro. Aí convidou o Steve Howe, que era o guitarrista, e fizeram o esquema, e o disco saiu todo baseado num livro espiritualista oriental. Essa data é interessante. E também, um amigo meu falou assim, Wagner, eu tenho uma torre de CD só do Yes. Eu tenho tudo organizado por ano e os membros solo também. E aí um amigo meu falou assim, você gosta tanto do Yes que é capaz de você desencarnar e ficar preso na energia da torre do Yes, a pegada ali. Eu falei, não, porque eu estou estudando para ampliar. Eu desencarnando, eu vou procurar os seres espirituais que inspiraram o Yes a fazer aquela música. E eles, sendo a origem, são melhores do que o Yes que ficou aqui. Então, para que eu vou ficar com a cópia daqui, que era muito boa, se eu consigo ir na raiz do lado de lá? E eu posso te contar um caso, eu não contei isso ainda em aberto. O John Anderson, o vocalista do Yes, está com 81 anos. Ele é de 1944.
E ele é o vocalista que eu gosto mais. Eu gosto de muitos vocalistas. Eu gosto do Mick Jagger, eu gosto do Paul McCartney, sabe? Eu gosto do Robert Plant. Eu tenho o Freddie Mercury, que era um arraso. Mas o John Anderson, por ser da banda que eu mais gosto, o Yes, cara, isso deve ter uns 10 anos. Ele então tinha 70 e eu tinha 50 e pouco. Eu me vi numa saída do corpo, na América do Norte, onde ele mora. Era um ambiente assim, tipo um parque florestal. Estava o John Anderson de pijama, cara, fora do corpo. Ele tinha saído do corpo dele, estava no ambiente de um parque florestal, olhando para as árvores, para a natureza, tentando captar inspiração para escrever uma música. Eu estava espiritualmente aqui num ponto mais alto e eu via ele, mas ele não me via, porque ele estava num plano mais denso aqui, olhando a natureza, e eu fui levado para ver o artista que eu adoro, fora do corpo, captando ideias originais para fazer música. E agora, recentemente, o John Anderson tem uma banda nova americana chamada The Geek, onde eles fizeram um disco novo que saiu esse ano, que eu já tenho, e ele está cantando com essa banda os clássicos do Yes pelos Estados Unidos. Tem disco novo do John Anderson com a banda The Geek desse ano. Eu nem sei se a gente tem mais pauta depois dessa. Estou contando isso aqui para vocês. Esse encontro. Eu evito de contar isso porque as pessoas vão imaginar que eu possa estar usando o nome de um ídolo. Não. Eu estou contando uma experiência. Você se liga a tudo que você gosta, cara, por sintonia mental ou espiritual. Então, se você gosta de determinada vibração de alguém, eventualmente você está ligado a tudo que aquela pessoa produz, para o lado do bom ou para o lado mal. Como o John Anderson sempre fez letras muito interessantes, é um cara com uma vibe legal, não é um santo, é um ser humano que vai ao banheiro, mas que tem um vocal maravilhoso e um histórico na música que tem muito a ver com a minha história de vida. Agora, algo me atentou no que você falou, Wagner, que ele saiu do corpo para buscar informações para composição. Se inspirar no ambiente de natureza. Então, mas será que quando ele volta não vai lembrar, disso? não, provavelmente lembra. Não vai lembrar. Essa é a intuição, é a intuição? Na hora que ele encaixa, ele apaga e acorda 2, 3 horas depois, e do momento que ele voltou para o corpo até a hora que ele acorda, o cérebro misturou com os sonhos. E aí aquilo fica dentro da mente, e aí vai surgir no dia a dia dele como intuição ou novas ideias que pode parecer dele, o que não anula o potencial dele criativo, sim. mas amplia a possibilidade dele verter de lá para cá coisas na música. O Yes tem uma música chamada Astral Traveler, de 1970, que fala a história de um viajante astral. Está no disco Time and the World. Tá aí o segredo. E ele fez o disco baseado no Yogananda. Ele tem um disco solo em 1980 chamado Song of Seven, com letras místicas. Então é um cara que já transitou por várias áreas, o rock progressivo, o pop rock na década de 80, né? O Yes fez muito sucesso com uma garotada mais nova, mas também um cara sempre com uma pegada espiritualista. Você sabe que é interessante que a gente pega esses clássicos do Yes, você sabe que a gente tentei colocar uma música do Yes na playlist quando você foi, do disco que você falou, mas a mais curta tem acho que 14 minutos. Não, essa música se chama Awaken, que é um dos grandes clássicos do Yes, é uma viagem incrível. A música que eu curtinha lá é o Under Stories, que tem 3 minutos e pouco. Nós tocamos. Nós tocamos, que é do disco Going for the One, de 1977. Maravilhosa essa música. E você sabe que tem clássicos, você citou algumas bandas, uma outra banda que nós temos em comum, que somos super fãs, que é o Journey. O Journey. Nossa, maravilhoso. E aí, esses grandes clássicos, Wagner, pega o próprio Queen que você citou, tem Lizzy, Black Sabbath, Led Zeppelin, a lista goes on and on. Essas músicas que elas permanecem até hoje, Sim. Na sua opinião, intuídas ou... Cara, eu vou te citar uma coisa um pouquinho antes. Os Beatles, não apenas como banda, fizeram uma revolução cultural na Inglaterra da década de 60. Dali foram surgindo várias coisas. Sim. Né? Os Beatles, eles adiantaram os Rolling Stones já por uma outra pegada. Mas os Beatles influenciaram muitas bandas e a sociedade mundial, não só inglesa, na época. Por isso, John Lennon, naquela época, cunhou uma frase que foi polêmica, que os Beatles eram mais conhecidos que Jesus Cristo. Nos Estados Unidos, ali no meio, naquele cinturão cristão que tem ali, bem radical, pegaram os discos dos Beatles e quebraram e queimaram em praça pública, fanáticos religiosos. Tecnicamente, o John Lennon estava certo. Por quê?
Jesus Cristo é a referência ocidental, não é referência para a Índia, China e para o mundo árabe. Então, os Beatles chegaram na China, na Índia. Naquele momento, década de 60, os Beatles eram conhecidos no mundo inteiro. Jesus é conhecido no Ocidente. O cristão não tem ideia de planeta, só pega o Ocidente e acha que vigora no mundo inteiro. Não. Vai na Índia, o Krishna, por exemplo. Vai lá na China, Lao Tse, do Tao Te Ching. Então tem outras referências. Mas os Beatles é escutado pelo indiano, pelo chinês, pelo americano, pelo brasileiro. Então, nesse sentido, a música ela também oferece coisas culturais, como posturas, quebra de paradigma de comportamento e uma série de coisas que foi fluindo com o tempo. Então, o impacto da música, do rock, principalmente na sociedade, sempre foi muito grande. É claro que com o passar do tempo, as indústrias de disco fizeram um esquema tão comercial em cima do lucro, que não é errado, nós estamos no universo capitalista aqui no Ocidente, que as bandas da década de 70, que tinham uma criatividade enorme, tinham um tempo para expandir o som, tiveram que começar a fazer músicas mais curtas, mais palatáveis para o grande público. Quando entra a década de 80, a MTV ajuda a massificar, através dos clipes da época, um som um pouco mais popular, músicas curtas, 3, 4 minutos. Você não tinha aquela música grande do Led Zeppelin, por exemplo, ou do Yes ou do Genesis. E aí essas bandas tiveram que se adaptar para sobreviver na década de 80. O som do Yes foi ficando mais pop, o do Genesis foi ficando mais pop, o Pink Floyd praticamente implodiu, né? E você não tinha mais essas bandas clássicas. Aí, na década de 80, se você olhar a década de 70, o rock nos Estados Unidos não era muito forte, era principalmente o rock inglês, né? Porém, na década de 80, o rock americano começa a fluir. E aí surge um movimento chamado AOR, que era um rock orientado para adultos. Quais as bandas que despontaram ali? Journey, que até hoje toca muito. Sucesso. Styx, que era uma banda de Chicago. Kansas, que era uma banda do interior americano, que também fez muito sucesso. E tem mais uma, Survival. Né? Nossa, quase toquei E posso considerar uma banda chamada Sega, do Canadá, que tocava muito nos Estados Unidos. E não podemos esquecer da década de 70, o Rush, que na década de 80 modernizou o som e também fez tudo muito sucesso. Tudo isso fez gerações de jovens crescendo ouvindo essas sonoridades. O que aconteceu? Lentamente foi havendo um achatamento cultural na arte e na cultura do mundo inteiro. Na poesia, na literatura, a música não podia escapar. Quando entra a década de 90, ainda tinham bandas interessantes. Linkin Park, Coldplay, mas você já não tinha aquela grande leva de criatividade. Da década de 2000 em diante, a coisa foi afunilando, e eu me lembro que logo no início de 2000, deu ares de esperança, surgiu Nickelback, Creed, bandas também que vinham com uma vibe, bandas de rock também algumas, mas o mainstream não deixou passar. Olha hoje, 2025, como está a música. O rock não tem a plenitude que tinha, nem influência hoje que tinha décadas atrás. Ainda vive, tem histórico, mas tem garoto, eu estava vendo na internet, já fala, o rock morreu. Você tem uma ideia, em função da música murcha, que hoje nós temos extremamente pasteurizada no mundo inteiro. Então, a gente pode pegar uma época que havia uma criatividade na música. Eu acredito, inclusive, que décadas à frente, jovens universitários aí vão olhar para trás e falar, caramba, aquelas décadas ali, 60, 70 e 80, o que foi aquilo? Uma efervescência cultural? É igual você gostando de jazz, você está estudando jazz, você fala, vai lá na década de 40 e 50, Estados Unidos. Soul Music, vai lá na década de 60 e 70 dos Estados Unidos. Então você tem MPB, você vai lá na década de 60, 70. Não hoje, nem MPB toca nas rádios aqui. Então o rock foi ficando muito cercado por vários gêneros extremamente pasteurizados, e aí hoje está meio que amassado no meio de um monte de coisa, mas isso é temporário. Lá na frente isso vai ter uma efervescência. Uma busca necessária quando se perde a identidade e você acorda, o que as pessoas buscam deixa eu voltar para a raiz, onde tudo começou, para entender. Olha, eu conheço jovens que
estão estudando violão e gostam de Beatles, cara. Cara, jovens de 15 anos, 17, gostam de Beatles. E alguns jovens perguntam como é que esse pessoal fazia esse som naquela época. Porque hoje no estúdio, você nem precisa ter muito talento, é só adaptar, mexe aqui, por computação ali. Mas na época era na raça, tinha que ter um vocal bom, tinha que tocar muita coisa boa. Agora, um dado ruim, Fabrício. Nunca uma geração de jovens comprou tão pouca guitarra como a atual. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Porque o rock saiu também do Grammy Latino. Exatamente, pra você ter uma ideia. Então, esse papo que a gente está tendo aqui não é papo de saudosista, não. O mundo é o mundo, ele caminha por sua própria maneira. Mas muita gente que está assistindo a gente hoje, que ainda curte a Kiss, escutando rock ou outras rádios, que tem suas coleções, existe um público enorme. Apenas a mídia não contempla mais esse gosto musical que é underground. Olha que incrível, o rock hoje parece underground diante do sistema. Mas tem muita gente que cresceu como a gente escutando, gente nova, não muitos, mas que está resgatando, e isso lá na frente vai ter uma efervescência de novo. Eu acho que esse tem que ser, por favor, que seja o caminho que vai acontecer. Por isso que aqui eu deixo o meu convite para... Faz um ano, Wagner, no dia 4 de setembro de 2024, eu comecei a palestrar para bandas de rock da cidade de São Paulo. Que legal. Hoje nós já capacitamos mais de 400 bandas, que para isso, que é para levar hoje o rock, quando eu faço um evento que chama SP Rock Nation, que são 3 edições por mês, aí com a Secretaria de Cultura, nós levamos para as pontas da cidade, o SP Rock Nation. E o que a gente mais escuta? Nossa, aqui não entrava rock. Nunca teve rock aqui. A geração mais nova nunca teve rock aqui. Zona Norte, Zona Leste, e por aí vai. Então, é um trabalho que eu acho que precisa de diversas mãos, só que ao mesmo tempo, eu acredito muito nesse caminho das pessoas buscarem a raiz de tudo, mas eu tenho aqui uma pergunta para você, Wagner, a respeito ainda sobre esses grandes clássicos do rock. Porque você fala uma Love of My Life, do Queen, você fala uma Bohemian Rhapsody, daqui anos ela vai perpetuar ainda, vai existir. Presente a Bohemian Rhapsody. Essa aí, cara, é um clássico atemporal. É um clássico, ou seja, pega a própria... Vamos pegar Stairway to Heaven ou uma Kashmir, do Led, Sabá, Paranoid, elas vão continuar. Vão continuar. Esses grandes clássicos, Wagner, você acha que tem alguma... É 100% talento, ou você acha que existe mãos universais espirituais? Assim, as duas coisas, é um combo. Existe o talento dos músicos de produzir aquilo, mas cada coisa que a gente faz nos liga espiritualmente a atmosferas espirituais, não materiais. Então, muito da música tem um toquezinho espiritual na inspiração. O músico tem um suor de baixar aquilo, fazer e também criar. Mas nós não vivemos sozinhos no universo. Uma conexão existe uma conexão. Isso é fato. E você acha que, por exemplo, essas músicas que eu mencionei, assim como outras, elas têm um porquê que o universo, a própria conexão, a espiritualidade, chamem como vocês acharem melhor, essa força superior tem um porquê que elas falaram, não, essa música precisa existir. Sim, porque, por exemplo, se você pegar o rock lá de primórdios, você vai pegar Little Richards, né? Vai pegar até Elvis Presley, década de 40, 50, tudo isso foi fermentando, mas quando chega a década de 60, cara, principalmente na cena inglesa, com Beatles, Rolling Stones, The Who, The Kinks, aquelas bandas incríveis daquela época, dá um boom, cara, muda a sociedade inglesa, extremamente conservadora, muda, e os jovens começam a ter protagonismo, que até então era um conservadorismo. Você pega o pós-guerra na Europa, as décadas de 40, 50, é uma pasmaceira de criatividade, cara. Nossa, impressionante. Né? É uma época que você olha e fala, caramba, não tem muita coisa o que tirar em geral, culturalmente. Mas se você pega a década de 60, por volta de 64, 65 em diante, os Beatles criaram uma revolução que foi o seguinte, até então você tinha uma banda de rock, guitarra, baixo, bateria e um vocal. Os Beatles começaram a inovar a partir da virada de 1964 para 1965, eles ficaram adultos, vamos chamar assim.
lançaram um disco chamado Revolver. Nesse disco, o George Harrison, pela primeira vez, coloca o som de cítara numa música. Isso era uma novidade. Depois, o Paul McCartney e o John Lennon começam a colocar em algumas coisas Mellotron, que era um teclado bem vintage daquela época, começa a colocar mais som, por exemplo, de flauta, violino, Eleanor Rigby, você tem um violino lá atrás, sim, que é uma letra incrível. Então, tudo que os Beatles faziam, todo mundo seguia. E aí o pessoal colocava, se eles botaram outro instrumento, vamos botar também. Então, em 1967, sai o Sgt. Pepper, que é uma mudança, já é aquela coisa do movimento psicodélico, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, ali São Francisco, The Doors, Jefferson Airplane, né, e outras bandas. Então, o que acontece? Uma banda chamada The Moody Blues, pega e começa a usar Mellotron, que dava um som bem nostálgico de atmosfera de teclado, e começa a usar mais teclados. Começa aí a aparecer o que seria chamado de rock progressivo. O Pink Floyd, em 67, existia, mas era mais psicodélico, ele seria mais pop rock na década de 70. Então, quando chega 1969, surge uma pleiade de bandas que mudaria o cenário. Dá uma olhada nesse ano. Led Zeppelin surge. O Jimmy Page, que estava no Yardbirds, forma o Led Zeppelin. King Crimson surge com o primeiro disco, né? E aí isso vai mudando. O Yes surge com o primeiro disco. Vai vendo, o Genesis surge com o primeiro disco. Então, essa sonoridade, ela foi mudando devagarzinho por causa dos Beatles, que ousaram inovar. E isso mudou o contexto da música e da cultura em geral, criando um impacto de criatividade. Eu vou entrar num tema agora, Wagner, que ele é muito polêmico. Na década de 80, uma banda, Judas Priest. Tá. O Judas foi chamado na corte inglesa por, aspas, eles estavam sendo processados por incitar, com as músicas do Judas, um adolescente a abreviar a vida. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a música tem um poder que edifica, que eleva? Também pode destruir. Ela pode? Pode. E você acha que esse caso em específico pode ter tido alguma coisa ou foi uma questão pessoal? Cara, é mais questão pessoal. Agora, o meio ambiente pode influenciar a pessoa, embora a decisão seja dela, porque senão você vai sempre externamente colocar desculpa na influência externa e nunca Sim. dentro da pessoa, porque muita coisa de fora. Por exemplo, hoje, o fenômeno da internet, tem adolescente que às vezes fica tão deprimido por causa de um comentário de um amigo numa lista, que não significa nada no universo, mas para ela, e aí ela pensa em alguma besteira. Então, não vou acusar uma banda de fazer isso, porque muitas coisas poderiam influenciar, inclusive os pais brigando muito, incluindo a própria pessoa tendo um clima para baixo que ninguém notou, e ela usou a música como válvula de escape, como alguém poderia usar a religião como válvula de escape e fazer a mesma coisa. Então, isso é muito relativo. Agora, algumas bandas colocaram dentro das letras um conteúdo deletério. E isso não é só no rock. O pop rock tem, e vários outros gêneros tiveram. Isso sempre aconteceu, é o lado sombra do ser humano que aparece às vezes na criatividade da música. Isso não é só o rock. Você tem, por exemplo, você tem no blues, muitas letras extremamente para baixo, tá? Mas elas são nostálgicas, elas não são necessariamente depressivas. É o canto dos negros, cara, que eram escravos americanos e que gerou um gênero chamado blues. Como que isso vai ser feliz se está vindo de uma dor da escravidão? Porém, ele é nostálgico, ele evoca climas de dentro que você pode sentir bem. Porém, alguém que estiver instável pode pegar aquilo e usar como combustível para poder afundar mais. Então, não dá para a gente ser radical com isso. Agora, precisa ter cuidado, porque conteúdo ruim pode surgir mesmo no meio da criatividade em qualquer área. É interessante, porque agora, ainda falando sobre Judas Priest, é uma banda que me edifica. Eu escuto Room to the Mill, que é a que eu mais gosto dele, daquele disco Rock and Roll. Rock and Roll e o Scream for Vengeance, pra mim, eu toquei ontem no nosso programa na Kiss, uma música chamada Electric Eye, que ela vai muito na questão do arquétipo do herói, e como você...
E o Rob, o vocalista, cara, ele canta com alma, cara. Cara, você sente o coração do cara. Tem vocalistas que cantavam com alma. Fred Mercury, não era só técnica, cara. Você pega ele, o próprio John Anderson, também, que você sente ali, cara, uma entrega. Uma entrega total. O Robert Plant, algumas faixas também. Sim. Do Led Zeppelin. Cara, eu adoro a Cash Me, é a música do Led que eu mais gosto. Todo mundo vai falar da Stairway to Heaven, mas a música que eu mais gosto, cara, ela é densa, cara, ela e ao mesmo tempo ela fluindo pra cima, é muito legal. É impressionante, e essa parte do que eu acho que o rock transforma, que essa é a proposta do programa também na Kiss e aqui, é trazer muito... Aqui a gente consegue trazer mais a espiritualidade como dentro de um contexto um pouco mais abrangente, né? E nós falávamos no programa, eu levei um tema, Wagner, que eu vou pegar um pouquinho... Vou dar continuidade no que a gente conversou agora sobre essa questão da pessoa que já está com um problema e ela escuta uma música ou ela tem uma interferência de uma frequência externa que ela acaba absorvendo de uma maneira negativa e faz com que ela tome um posicionamento de vida que vá contra ela mesma. E isso, de repente, a partir de um inconsciente coletivo. Sim. Eu levei ontem para o nosso programa na Kiss o tema banalidade do mal. Isso. Muita gente está falando nisso. Banalidade do mal. Ou seja, para você que está escutando a gente agora, banalidade do mal, uma dos cenários, dos conceitos da banalidade do mal é quando você acorda e percebe que, poxa, eu estou sendo usado como apenas uma parte, uma ferramenta dentro de uma engrenagem. Né? Que seria essa engrenagem, vamos chamar agora de inconsciente coletivo, ou mesmo você faz o mal por estar cumprindo uma obrigação. Então você não enxerga o mal como o mal. A normalização, cara, do baixo nível. A banalidade do mal, né? A banalidade é o estado médio de consciência mais baixo. Você está ali dentro do bolo, é influenciado pelo bolo coletivo e nem sequer você percebe. Deixa eu dar um exemplo. Você pega uma rua, uma feira, tem uma senhorinha que tem uma barraquinha de pastel. Todo mundo adora essa senhorinha na feira. Um dia pegaram um cara que tinha tentado assaltar uma residência ali no bairro e molestar uma criança, por exemplo. Pegaram o cara, aí vem a multidão levando o cara para a delegacia no fim da rua, espancando o cara na rua. E aí, à medida que essa multidão vai indo, mais gente vai agregando e começa a gritar: mata, mata, mata. Essa senhorinha que é incapaz de fazer mal para alguém, ela está ali passiva, de repente, ela nem sabe. Mata, mata, começa a gritar no automatismo, influenciado pela massa de formas mentais e emoções que estão ali. A humanidade funciona às vezes assim. Quando rola uma notícia grande, influencia milhões de mentes que entram naquela vibe que a televisão está trazendo, a internet, e a pessoa só sobra ali, cara. Ela cai dentro e passa a reagir, a reação já não é individual, é a reação coletiva por osmose. Ela não consegue pensar para escapar. Qual que é essa normalização, essa banalidade de hoje? O mundo, com as redes sociais, a comunicação ficou muito veloz. Então, um bate-papo que tinha no bar, eu e você lá no bar conversando, hoje a gente conversa numa rede, vai ter 1 milhão assistindo. Então, magnificou muito as opiniões das pessoas e a média das opiniões, elas vão tender a seguir a média da própria humanidade, que entre altos e baixos fica numa média bem pesada. Então, olha a situação do mundo hoje, com 8 bilhões e meio de habitantes e as redes sociais, você vai ver uma fermentação que nunca existiu. Nunca houve tanta gente comentando sobre tudo ao mesmo tempo. E se a influência ambiental pega a pessoa, as pessoas vão comentar e normalizar o status quo normal. Qual que é hoje? Vamos pegar um jovem desiludido. Qual o papo? Para que eu vou fazer algo legal se está todo mundo aprontando? Vai vendo a banalização do mal. Para que eu vou estudar se eu posso ganhar dinheiro de outra forma e mais fácil, ilícita inclusive? Então você vai ver, tipo, tá tudo muito ruim, o mundo tá mal. Então você tem uma banalização da situação geral e na verdade era para ser o contrário. O advento da internet era para trazer expansão de conhecimento, para alavancar progresso para a humanidade. Mas virou, vamos falar a verdade, um grande bate-papo sobre coisas as mais banais, onde as pessoas valorizam
uma fofoquinha ali, denegrir a imagem do outro ali. Ah, o artista tal está ficando com o artista tal. Você antes lia isso numa revista, agora 1 milhão de pessoas está comentando isso, em vez de estar usando a internet para expandir conhecimento, pesquisar. Então você tem uma massa de formas mentais média muito pesada, tá? As redes sociais não têm culpa, são só ferramentas de comunicação, mas reflete a média. E como que a espiritualidade atua nesse momento? A espiritualidade não pode Dos dois lados, violar o livre-arbítrio da gente. Então, se você tem uma frequência e que você gosta dela, pode vir o Buda, ele não vai conseguir tirar você dessa frequência se você não quiser. Agora, como a tua frequência está mais pesada, alguém mais denso espiritualmente, vamos chamar, alguém de treva, é mais parecido com a gente do que um Buda. Porque se alguém cheio de treva, explora a treva que acha dentro da gente. Agora, o Buda chega e vai tentar explorar a tua luz, ele acha pouca luz. Enquanto que um espírito trevoso acha muita escuridão na gente. E aí você tem uma exploração por sintonia, porque dentro da gente já existe conteúdos estranhos. Ô, Fabrício, nós somos uma mescla de qualidades e defeitos, de altos e baixos dentro da gente. A humanidade reflete a média individual de cada um. A humanidade tem altos e baixos. Você tem violência, você tem miséria, você tem poesia, você tem música. Então você tem altos e baixos. A média da população, nesse momento, está prestando atenção na baixa, que todo mundo está falando, e não na alta. Repara, muita gente hoje não lê um poema, não quer ler um livro, porque, eu vou ali na internet. Muitos jovens não conseguem fazer conta de cabeça. Quer dizer, o cérebro está com um pouco desafio, cara. Fácil de ser manipulado. Fácil de ser manipulado. Então você cria um esquema que você já sabe que a pessoa vai estar nele e não quer sair. E aí não tem como um plano de luz entrar na tua mente e violar o que você quer. Você quer aquilo. Então tudo leva tempo. E a humanidade, ela tem o tempo dela de avançar. E isso não é o tempo da gente. Tipo, quantos séculos? Não sei. Eu só sei que 600 anos antes, esse bate-papo nosso aqui, Fabrício, eu e você estaríamos numa fogueira da Inquisição, cara. Com certeza. Hoje a gente pelo menos pode falar de temas assim livre. Daqui a 500 anos pode ter melhorado, se a gente não estourar o planeta, a ecologia antes, tal. Mas a humanidade também tem o tempo dela. Então, essa média estranha, ela vai mudar com o tempo, mas depende de tempo da humanidade amadurecer. Eu vou continuar nessa questão da interligação entre os seres humanos, se todos nós estamos conectados por uma frequência, eu aqui com você agora, eu tô conectado com você com uma frequência, nós todos aqui no estúdio do Frequência Rock Talk estamos conectados em uma frequência. Outro grupo está conectado dentro de uma outra frequência. Sim. Eu vou agora usar um exemplo que eu usei ontem até no nosso programa, que é 1 milhão de pessoas assistindo o filme O Clube da Luta todos os dias durante um ano. Sim. 1 milhão de pessoas assistindo... Bom, tem um filme que eu até sugiro todo mundo assistir, mas Quem Somos Nós? Isso. Ou A Procura da Felicidade, enfim. 1 milhão de pessoas assistindo A Procura da Felicidade todos os dias durante um ano. Como que essas pessoas vão sair? É difícil, porque se você não tiver educação ou pessoas trazendo algum conteúdo diferente, as pessoas não têm referência, cara. Por isso que é muito importante ter hoje nichos, espaços que possam trazer alguma claridade, clarões de consciência, vamos chamar assim. Não estou falando de religião, estou falando de estado de consciência. Precisa ter mais esses clarões para que as pessoas que estão envolvidas somente nessas bolhas cinzentas percebam que tem algo além da bolha. E aí entra toda a informação de qualidade que você puder passar, de cultura, de música, de espiritualidade, de forma livre. Isso tudo causa abertura. Por quê? Não aparece numa amostragem geral, mas muita gente está precisando e querendo clarões, embora não saiba disso. Então a importância de pessoas, grupos e estruturas serem criadas para jogar mais luz educacionalmente, consciencialmente no mundo. E como que uma pessoa sai, Wagner, por exemplo, nesse um grupo de pessoas que está assistindo o noticiário Tragédia todos os dias, elas automaticamente se conectam com uma frequência. Sim. E elas deixam, você acredita que elas deixam de pensar por si mesmas? Sim, eu tenho certeza, elas não pensam por elas mesmas, senão não teria estacionado ali num conteúdo daquele. É claro que a gente
precisa acompanhar noticiário para saber as coisas do mundo. Mas a identificação com aquilo é outra coisa, tá? Porque senão a gente acha que o mundo é só aquilo, que a gente está imerso nessa bolha. E meios de comunicação, eles não são bons ou ruins, eles projetam o que dá audiência. Sim. E aí a pessoa fica hipnotizada, é o termo exato, percebe, né? e não percebe. Lá na Índia antiga, tinha um conceito que os yogis usavam, não só os yogis, mas o pessoal da linha do Vedanta também, que é a expressão Maya. Maya em sânscrito é a grande ilusão. Tudo aquilo que hipnotiza, ilude a gente e não permite despertar a consciência. Modernamente na internet, muita gente está falando de Matrix ou Matrix, que significa nós estamos numa simulação. Mas essa expressão Matrix passou a ser usada depois do filme do Keanu Reeves, no final da década de 90. Só que os hindus já tinham o conceito de Maya há milênios, que é a mesma coisa. Só que o pessoal da internet não pesquisou essa parte. Aí nós estamos numa simulação. E daí? Os hindus já falavam isso milhares de anos atrás. Mas o pessoal não pesquisou essa área. Acha que é coisa New Age da internet, por falta de aprofundamento. Então, literalmente, é Matrix, é Maya, a hipnose sensorial. Se você não tiver uma grande força de vontade para quebrar, é como um vício consciencial baixo. Exemplo, alguém fala, eu não sou viciado, eu não fumo, não bebo, não uso drogas. Só que você vai ver, ela é viciada em noticiário ruim. Ela está viciada, não de uma substância como álcool ou droga, mas uma substância que a mídia está jogando, que é uma influência sensorial ruim que causa hipnose. Você, no começo do nosso bate-papo, Wagner, você falou que quando você tinha 15 anos, você fazia suas próprias fitas, cassetes, escolhendo músicas para meditar, ou seja, você fazia isso consciente. Isso. Você acha que uma pessoa que hoje, que está nos escutando agora, você que de repente está se questionando, será que eu estou sendo alienado? Será que eu estou alienado por tudo que eu estou assistindo? Pelas pessoas que estão à minha volta, principalmente, que de repente estão alienadas e eu estou sendo intoxicado com isso? Eu vou trazer o Wagner de 15 anos que fazia suas citas. Você acha que a música, ela consegue dar um respiro para essa pessoa? E como que essa pessoa medita? Qual o tipo de meditação para ela se questionar e se alinhar de novo e recuperar a essência? Fabrício, tem um ditado popular que atribui inclusive ao Nietzsche, né, aquele filósofo polêmico, que diz assim, a Terra é o manicômio do sistema solar. Se você está dentro de um hospício e se você estiver lúcido, os loucos vão te estranhar. E os loucos vão se juntar e olhar e falar, aquele Fabrício ali é estranho, se você estiver lúcido. A Terra, sendo o manicômio do sistema solar, se você tentar ficar lúcido, vai parecer estranho para o meio onde você está, família e amigos. Por que a música ela pode te ajudar? Porque a natureza do rock, principalmente, é libertária. Não aceitar a pressão do status quo limitante. É tentar quebrar barreiras e expressar melhor você, artisticamente, culturalmente. Essa é a raiz do rock. É uma música que quebra paradigmas, né? E aí, se você pegar direitinho, inclusive muita gente, dentro de áreas religiosas, olha o rock como se fosse coisa do demônio, por causa de algumas letras. Agora, se você olhar, tem letras que falam de coisas estranhas em qualquer gênero. E o que acontece? Muitas das bandas que cantavam coisas com o nome do demônio, os caras sequer eram satanistas. Pelo contrário, era só para incomodar o status quo, para você ter uma ideia. Sabe, esses caras não eram adoradores de magia trevosa. Muitos artistas, inclusive, eram cristãos, mas aquilo vendia. E outra, era uma crítica ao sistema. Assim como um jovem pode ir beber um pouco num cemitério e tatuar uma caveira para incomodar os pais. Os pais falam, meu filho caiu nas garras do diabo. O moleque só estava querendo incomodar os pais como adolescente que ele era, e a caveira simboliza a morte do ego. E o pai e a mãe achou que ele era adorador do diabo. Então tem muito estereótipo. Eu acho que eu contei da outra vez, aquele mito na década de 70, que você pegava um vinil do Led Zeppelin, se girasse ao contrário, ele ficaria falando 666, que era o número da besta. A Xuxa também, né? Depois a Xuxa na década de 80. Fabrício, eu descobri depois, a minha mãe era muito religiosa,
e ficava dizendo que eu estava com o diabo. Primeiro, porque eu mexia com a parte espiritual. Segundo, que eu gostava de Led Zeppelin. Ela falava para o meu pai, ele além dos livros do capeta, está trazendo o diabo em ondas sonoras, que eu comprava discos do Led Zeppelin. O que eu descobri depois? O Jimmy Page, líder e guitarrista do Led Zeppelin, na década de 70, era o dono da maior livraria de Londres de ocultismo. Aí você faz associação. E ele admirava um personagem polêmico em inglês de décadas anteriores, que era o Aleister Crowley. Então, sim, a associação com a ideia do diabo veio porque ele tinha uma livraria de ocultismo em que as pessoas falavam, é uma livraria do diabo. Fizeram uma associação e gente ignorante, fanático religioso, não tem cérebro, cara. Vai, pega aquilo e sai repetindo sem sequer pesquisar qual é a origem. Então, muito do que se fala... E outra, se você vê uma banda tirando um som vigoroso, fala, esse som aí é do mal. Você nem parou para perceber, olhar qual era o contexto. Então, o rock passou esse estereótipo muito grande. O rock tem várias nuances, a ponto de eu chegar num dia e falar, eu gosto de rock progressivo. E alguém virar e falar, você gosta dessa coisa do diabo? Já achando que era algo mais pesado, que não era. Por exemplo, estereótipo puro. E aí, se você tem um pai e uma mãe religiosa e o filho gosta de rock, vão dar em cima, como se o garoto estivesse fazendo alguma coisa do mal, quando a ignorância era deles. Então, tem que colocar essas coisas de forma bem clara. Eu escuto rock, estou saudável, não estou com diabo nenhum, porque eu me permito pensar, perceber claramente padrões que são criados, e mitos, até questionar o que você está lendo. Questionar o que você está lendo também. Daquela letra que você está lendo naquele momento, questionar, porque aquela letra tem ensinamentos, o Maiden, diversas outras bandas. Tem o Iron Maiden, tem algumas coisas que tocam em temas místicos também. Sim, o Power Slave, muito. Tem o Kim Reich também tem, aquela música Silent Lucidity, que tem também... A letra fala a história de uma pessoa que durante o sono é levada por um mentor espiritual que vai guiando ela durante o sono, ele está ali protegendo ela. Tem muita coisa dentro das letras das músicas que as pessoas não notam porque não conhecem. Agora, música também pode ter letras com conteúdos ruins, isso em qualquer gênero. E as pessoas têm que filtrar, inclusive, o que elas estão escutando e perceber se aquilo é legal para ela ou não. Wagner, agora entrando na pauta projeção astral, experiências extracorpóreas, você consegue elucidar aqui alguma experiência que você teve? Porque o programa que você foi, só um adendo aqui, o que nós recebemos de mensagens depois de pessoas que passaram por essa experiência não é catalepsia. Catalepsia, a paralisia do sono. A paralisia do sono. Da paralisia do sono, que não sabiam que era um sintoma, vamos dizer assim, se pode se chamar assim de sintoma, da projeção astral, foi impressionante, viu? Só te dando esse feedback. Esse é um tema que muita gente se interessa, porque muita gente está assistindo a gente agora, já passou por isso. Acorda, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, tem uma pessoa deitada do lado da cama que não sabe o que ela está sentindo, não consegue se mexer de forma alguma, quando ela desperta e recupera o movimento, está com uma taquicardia muito grande. A medicina chamou isso de paralisia do sono e vai interpretar dizendo que é algo neurológico ou é um estado alterado. Ok, durante o sono você está com o metabolismo cardiorrespiratório baixo, e as ondas cerebrais baixas. Você desperta num estado alterado, em que o metabolismo não está como na vigília. Você não consegue se mexer, dá o comando para mexer, o corpo não responde porque o metabolismo está baixo. Aí você se apavora, que é um medo desconhecido. E aí as adrenais em cima dos rins dão uma descarga de adrenalina para acelerar o metabolismo, que é o instinto de sobrevivência. E você que estava paralisado, não se mexia, de repente, tem um susto e acorda com uma taquicardia enorme por causa da paralisia. Eu, adolescente, tinha muitas paralisias do sono, né? E aí... Sabendo que era uma paralisia? Não, eu ficava com medo também. Até que numa das vezes, eu com 15 anos, achei que eu tinha morrido, porque eu não conseguia me mexer. Paradoxalmente, quando eu parei de tentar me mexer e fiquei lá esperando alguma coisa, a mão de Deus descer, eu tinha morrido, né, na minha cabeça. Ainda comecei a pensar besteira, Fabrício. Meu pai vai acordar amanhã, vai me ver aqui, vai pensar que eu estou morto, vai me enterrar vivo e não consigo gritar. E aí, quando eu parei de tentar me mexer, aceitei que eu
Na minha cabeça de adolescente tinha morrido, eu então me flutuei por sobre o meu corpo e vi o meu corpo sem eu estar dentro, cara. Porque você aceitou, foi no momento que você Foi no momento que eu parei, tranquilizei, a adrenalina não disparou. E aí o meu campo energético dilatou e eu me vi fora do corpo. O que eu passei a fazer? Nas outras noites que eu acordei paralisado, eu não tentava me mexer, eu relaxava, porque eu sabia que aquilo não tinha perigo. Agora, em lugar de me apavorar, vou sair do corpo. E aí relaxava e comecei a ter saída do corpo. Descobri que a paralisia do sono favorecia a dilatação da aura e uma saída do corpo. A paralisia é um fenômeno fisiológico. O que eu estou dizendo é que durante esse fenômeno você pode experimentar uma soltura da tua mente para fora da matéria, que é chamada historicamente projeção astral, viagem astral ou experiência fora do corpo. Você tem um livro, ele era, acho que um pouco mais comprido, assim, uma capa doura azul. É o Viagem Espiritual. Eu tenho. Então, agora ele está relançado um papel especial com as mesmas imagens. É o livro Viagem Espiritual da editora Luz da Serra, que tem 58 imagens coloridas dessas saídas do corpo. Sabe por quê, pessoal? Só para contextualizar, isso não foi no nosso programa, vou falar aqui no nosso podcast. Sabe como que eu conheci o Wagner? Um dia, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, um pouco mais, não lembro. O Kiss, tava aquela febre do acústico do Kiss. Da MTV, que é um acústico muito bom. Maravilhoso aquele acústico. Uma das melhores versões da Sure Know Something que eu já escutei foi nesse acústico. E aí, eu tava assistindo o acústico, eu tava sozinho em casa, eu dormi no meio do acústico do Kiss, aí misturando rock com a espiritualidade aqui, dormi no meio do acústico do Kiss. Cara, eu acordei nessa catalepsia, eu tremia, e a única coisa que eu lembro, eu descendo, e eu via a única coisa que eu queria era que aquilo acabasse, sabe aquela que você entra e você... Isso. E aí, eu lembro eu ligando pra minha mãe, morri. Tá doido, menino? Se eu tivesse morrido, você não estaria me ligando. E ainda não tinha terminado o show do Kiss que eu terminei de assistir. Cara, mas foi uma experiência impressionante. Aí eu fui na sua palestra, entendi muita coisa, achei muito bacana. Cara, muitos jovens, principalmente, têm esse fenômeno. As palestras que eu dou são sempre muito cheias, em vários lugares. Esse é o fenômeno que dá mais destaque quando eu toco nesse tema em público, porque muita gente tem... E é claro, Fabrício, pela falta de informação, muita gente tenta explicar de forma errônea. Por exemplo, a minha mãe, muito religiosa, dizia que era o diabo me agarrando durante o sono. Não tinha nada a ver com a experiência que eu estava tendo. Tem gente que fala, fizeram magia para você, ou você está sendo espiritualmente possuído por uma entidade. Você escuta um monte de coisa. Paralisia do sono está documentada pela medicina. É ciência. Aqui não é espiritualidade, é ciência. Exatamente. Agora, você usa espiritualidade para trabalhar um fenômeno. Se eu acordo paralisado, isso é um fenômeno físico, que a medicina explica. O que a medicina não explica é que eu possa me soltar mentalmente para fora do corpo nesse momento. Aí a medicina já não vai avançar e vai dizer que se resume aquilo. A parte espiritual é onde para ali, ela começa na soltura. Então, a paralisia, ela é física. Eu aproveito ela para uma experiência psíquica. E essas experiências psíquicas, elas têm um limite, ou seja, vou dar aqui um exemplo esdrúxulo. Você fala, olha, você tem essa saída do corpo e fala, não, eu quero ir na casa do Paul Stanley do Kiss. Não é assim não, tem limites. Cada ambiente tem uma energia, cada pessoa... Isso aí, um monte de gente que é fã dele gostaria de ir. Mas isso, novo álbum dele. Isso envolve várias nuances espirituais. A sintonia entre as pessoas, o ambiente da pessoa, a energia dela, a privacidade dela. É possível, mas não é comum isso acontecer. Existem frequências energéticas às quais as pessoas estão ligadas. Se cada artista pudesse ser acessado pela multidão de fãs, ele seria destruído, igual cara. John Anderson... Né? Ali eu fui levado espiritualmente para ver o cara que eu admiro tanto, captando uma composição para escrever depois. E até devido ao seu grau de evolução. Não é nem grau de evolução, é o próprio trabalho que eu faço. Isso foi uma coisa até que eu já esperava acontecer. E isso pode acontecer com outras pessoas também, mas dentro de uma ética espiritual, não é invasão de privacidade. Eu estava num outro plano, do mesmo jeito que eu via o John Anderson projetado,
o plano espiritual inteiro via. Agora me veio uma coisa na cabeça a respeito de John Anderson, só que eu vou fazer um paralelo com outro assunto. No caso, ele respeitou a intuição que ele recebia. Pelas letras dele dá para você ver que ele respeitou. Ele tem essa capacidade de captar lá fora e trazer para cá. Então, ele sabe disso, inclusive. Ele é um cara místico, tá? Ele estuda esses temas há muitos anos. Por isso ele coloca nas letras. Talvez o que ele não tenha consciência é que durante o sono ele seja inspirado do lado de lá, porque na volta não lembra, e aí aquilo flui como inspiração. Como uma inspiração, como intuição. Todos têm esse, não quero usar o termo poder, mas todos têm essa capacidade. Essa capacidade, todos têm essa capacidade. Ela é latente e natural. Como é que eu comprovo isso? A morte também é uma saída do corpo. Definitiva, e todo mundo vai ter que sair. Então o potencial da saída já existe, que é o fato de estar dentro. Agora, o desenvolvimento dessa saída e o estudo disso exige atenção, aprofundamento em cima do tema. Porque se nós ficarmos conectados com as nossas intuições e tentar diferenciar o que é intuição, o que é pensamento... Você começa a filtrar. O problema é que as pessoas não têm esse filtro. Na correria para lá e para cá, olha um erro muito comum, Fabrício. As pessoas estão no dia a dia, no trabalho, no estudo, na vida. Quando elas fecham os olhos é para dormir. E aí, quer dizer, elas estão num mundo externo com 5 sentidos, quando vai deitar, passa para o sentido interno. Se uma pessoa para meditar um pouco, nem que seja meia hora, ela interioriza a consciência sem ser para dormir. E aí ela percebe coisas que no dia a dia, na vigília, ela não nota, nem no sono, porque ela se permitiu fechar os olhos e interiorizar sem ser para dormir. Para refletir, pausar, meditar, ela começa a descobrir um universo interno. E ela fala, opa, e aí ela vai começar a filtrar melhor o que está vindo como inspiração de fora e o que é dela. Se ela não parar, está na correria do dia e depois no sono da noite, ela nunca vai perceber esse nível intermediário. E outra, se eu chegar ali na rua, falar para alguém, você medita? E a pessoa, eu não mexo com essas coisas orientais, você imagina? Ela achou que meditação era uma coisa oriental. Meditação é uma postura da mente de centrar, acalmar, equilibrar, unificar e estar bem, em paz consigo mesmo. Se a pessoa faz isso, o ritmo acelerado da mente, ele relaxa. Vamos imaginar, Fabrício, a mente da gente é uma corredeira violenta, cheia de pensamento. Não tem hora que você fala assim, eu gostaria de parar de pensar um pouco, porque eu não consigo parar, estou em loop. A mente está agitada. Então, o que a meditação faz? Transforma essa corredeira num remanso. E aí no remanso você fala, estou pensando, porém suavemente, não violentamente. E chega um ponto na meditação que até o pensamento parece que você fica numa coisa só, que é a consciência, observando o próprio fluxo mental. Então as pessoas não conseguem fazer isso. E por isso elas não percebem esse nível intermediário, que não é a vigília, não é o sono, mas um estado de consciência que permite ela perceber outras coisas. É assim que eu consigo, então, me libertar do que são pensamentos intrusivos e o que é intuição? Outra coisa, a pessoa é tão acostumada com um padrão acelerado que quando ela fecha os olhos, a mente dela não gosta de ficar quieta. E ela fala, isso aí é chato, tá me irritando. E outra, ela vai meditar, coça aqui, coça ali, uma reação para ela tirar ela daquele estado. Todo início, não todo, mas a grande maioria dos inícios das minhas meditações, ela recruta a coceira. Então, a coceira é uma forma da mente chamar a atenção do sentido. Então é assim, meditação não tem nada a ver com religião. Você tem monges cristãos dentro dos monastérios, historicamente, que meditam dentro do valor cristão. É meditação. Mas muita gente achou que meditação era coisa yogi lá da Índia. E a meditação é um estado de consciência tranquilo, sereno, dentro de você mesmo. Você começa a identificar. E outra coisa, o que você falou lá atrás, aqui no papo, muita gente não pensa, é pensada, porque ela está no fluxo, a massa geral, e inclusive pensamentos intrusos que vêm de fora da massa de formas mentais do mundo, e talvez, em alguns casos, de seres espirituais também, que habitam essas vibrações e que também projetam pensamentos ruins que entram
e a pessoa começa a entrar numa vibe que está sendo intrusiva, está entrando uma onda mental de um ser espiritual negativo que ela não nota, parece que é dela, ela cai num clima ruim. Você sabe o que é interessante? A música para mim tem um poder tão grande que quando eu percebo que isso está acontecendo, eu sei as músicas que eu coloco para me tirar dessa frequência. Porque eu sei que é uma frequência que eu permitia entrar. Isso. Né? Ou se de repente por meio do inconsciente coletivo ou realmente por meio de algum pensamento que eu comecei a ter, conectou com aquela... Eu escutei esses dias, não sei se eu vou conseguir explanar da maneira correta, mas eu escutei esses dias, estava assistindo um vídeo e falou que estava um médium num centro, foi atender uma pessoa e olha, tira isso de mim, esses pensamentos intrusivos. Falou, tudo bem, a gente aqui dá um passo e tira, mas quando você sair, você vai voltar com ele. Exatamente. Porque é um trabalho teu. É um trabalho teu, uma sintonia tua, você acaba... se você vai num grupo espiritual, seja lá qual for, você vai ser acolhido, vão te ajudar. Mas quem é que protege você de você mesmo por dentro? Então é verdade isso que eu assisti. É verdade. Na verdade, todos os casos de influência externa ou de obsessão começam na auto-obsessão de alguém. O clima dela atrai o que vem de fora e casa como uma coisa só. Eu costumo brincar que espíritos obsessores trevosos, eles têm um mantra quando assediam alguém que é tamo junto, mano. Espírito obsessor adora ficar junto de pessoa para drenar energia, explorar. Esses espíritos exploram formas mentais ruins da gente como alimento psíquico. Então eles precisam que a gente esteja com medo, que a gente esteja numa baixa, que a gente não ache nada positivo para fazer na vida. Sabe o que a gente podia fazer aqui, Wagner? Quando nós terminarmos, eu queria que você indicasse algumas músicas que edifique o nosso internauta, quem está nos assistindo, nos escutando, que edifique o nosso... Isso varia... Aí a gente deixa um link aqui com as músicas. Varia de gosto muito das pessoas. Porque... Aí é rock. Aí aqui tem que ser rock. Aí tem que ser o que a pessoa gostar, porque o que um gosta, às vezes o outro não gosta. Mas músicas que põem a pessoa para cima, cara. Se ela não estiver legal, que põe a pessoa para cima dentro do gênero que ela gostar. É isso que se pede. E se ela tá mal, evite escutar coisa que leva ela para baixo. Tá? Estratégia. Tá? Escute coisa para te levantar. Agora, nem sempre você vai conseguir fazer isso. Tem hora que você quer ficar quietinho, quer escutar uma música nostálgica, escuta. Mas nostalgia não é o mesmo que estado de tristeza constante. Tem uma música, acho que é daquela banda Era, aquele grupo Era, que chama Amenor. Amenor, essa música é famosa, muita gente... Eu escuto muito essa Isso música. surgiu na década de 80 e 90 nos Estados Unidos e Brasil, dentro da chamada World Music, música que não tinha classificação, não era rock, não era new age, aí não era coloca a música do mundo. Música do mundo, coloca ali o World Music. Cara, mas eu tenho uma playlist só de músicas assim, Enya, Era, Yanni... Então, e todos esses músicos são considerados World Music, mas na época, você pegava a Enya, Lorena McKennitt, Yanni, isso aí é música New Age, não era New Age, era o World Music. A New Age é uma música com um teor mais meditativo, mais reflexivo, instrumental na maioria das vezes. O que tinha é que muitos músicos pegavam a tradição celta e traziam ela numa vibe mais pop. E a Enya fez isso. O Clannad, que era a banda que ela tinha antes, tem também a Lorena McKennitt e vários outros músicos, né, que a Kate Bush, pegavam um conteúdo mais celta e trazia para dentro da música. Então, como não era uma música tão conhecida, puxa, gostei dessa Enya aí, mas que na verdade era uma roupagem pop para inspiração celta, que era um pouco mais tradicional. A música celta ela é mais tradicional nas Ilhas Britânicas e algumas áreas da Europa, e tem uma cena celta muito forte no Canadá e nos Estados Unidos de imigrantes irlandeses que foram para as Américas, e hoje a cena celta no Canadá é mais forte que na Irlanda. Olha! Por causa dos imigrantes, e lá tem gravadoras celtas e vocalistas. Eu tenho também, eu gosto muito da música celta. Eu tenho lá uma torre só de música celta. Você também trabalha para desapegar. Como tem uma torre de música só de New Age. Tá? E na área New Age, para quem gosta de rock, é que não conhece bem essa parte New Age. Tem gente que fala, isso é música de elevador. Não, é porque não conhece coisa boa. Procura na internet Áureo Corrá. Áureo Corrá vai estar aqui conosco, né? A indicação você tinha falado pra gente. Exatamente. Aí, o Áureo Corrá é o maior músico New Age do país. Traz ele aqui. O Áureo é maestro, viveu no Oriente.
tem 1000 histórias para contar, adora rock progressivo e hard rock, igual eu. Nossa, é meu amigo há mais de 30 anos, é um dos grandes caras do país na área musical. Achei muito que eu agradeço aqui em público a indicação do Wagner pra gente, do Auro, porque nós tivemos aqui uma outra pessoa que eu e o nosso querido diretor aqui, Du. Nós vamos deixar um abraço para o nosso amigo em comum, Newton Schultz também. O Newton Schultz, que também tem programa lá na Rádio Vibe Mundial, igual eu, há muitos anos. E nós conversávamos muito aqui sobre a questão também das frequências, que nós vamos desenrolar muito com o Áureo Corrá. Ou seja, um Ré, que vamos dizer, uma frequência, o Newton estava falando, frequência da realização. O Mi, frequência da intuição. O Mi que o Metallica toca, que é a frequência da intuição, é o mesmo Mi de uma música da Lorena McKennitt. Ou seja, depende da roupagem que você quer escutar. Cara, o Auro manja disso, que é o papo com ele te explica essas questões de frequências e hertz. Ele é o melhor cara para explicar isso. Então, se preparem aí, você que está escutando a gente, está assistindo, que nós teremos aqui nos estúdios do Frequência Rock Talks, Áureo Corrá, para um papo muito, muito, muito transformador, eu tenho certeza. E Wagner, você que faz essas projeções, você que é um expert, PhD nas experiências extracorpóreas, eu queria um dia estar na sua mente só para vislumbrar o que você já enxergou. Cara, muita coisa. Né? Não, deve ser você deve ter histórias fenomenais. Deve não, tem histórias fenomenais. Então eu vou te fazer algumas perguntas a partir das suas visões. O universo funciona na frequência do movimento? Movimento, sim. Porque não tem nada parado no universo. A própria física moderna afirma, nada está parado, tudo vibra. Por quê? Até a matéria é energia condensada. Tudo no universo é energia. O que varia é o grau de condensação. Aqui é matéria condensada. Num plano sutil, luz. Mas desde a luz até a pedra, formas de energia. A expressão energia surgiu na Grécia Antiga. Significa atividade, movimento. Sem energia, você não faz nada. Coloca energia, você se mexe, constrói e trabalha. Tira energia, você para. Põe energia, você se mexe. Energia é movimento. E o que se move está vivo. Energia é vida. Vida é movimento. Então, daí na Grécia, surgiu a expressão energia, que é o que está em tudo, variando o grau de condensação. Na Índia, essa energia foi chamada prana, o sopro vital. Na China, foi chamada chi, a força vital. No Japão, foi chamada ki, a força vital. E na Europa, fluido vital. Mas é a mesma coisa, com nomes diferentes, mas o nome que nós usamos mais no Ocidente é energia. Tudo no universo é energia, tudo vibra, nada está parado. Nem este copo, as moléculas dessa mesa, tudo tem movimento que a gente não percebe. E isso é um efeito bumerangue, ou seja, você vê pessoas que trabalham demais, até bandas com extremo sucesso, e eu vou usar aqui até o Metallica como exemplo. Você vê o quão ativo esses caras estão. Agora eu vou trazer para um mundo mais aqui nosso, aquela pessoa que acorda às 5h38 da manhã quase todos os dias, não estou falando de mim, 5h38 da manhã quase todos os dias, mas já com diversas coisas para fazer, diversas ideias, movimento. A energia do universo do movimento era um bumerangue, ela volta? Ela volta com um resultado? Qualquer causa que você gera vai gerar um efeito correspondente. Isso não é misticismo, é uma lei da natureza. Causa gera efeito. Os hindus chamaram isso de karma na velha Índia para simbolizar essa lei da natureza. E aí o termo karma pegou a nível popular, e aí um monte de gente fala, isso aí vai dar karma. Mas karma, na verdade, é causa gerando efeito, ação e reação. Isso é uma lei da natureza, igual a gravidade, igual a rotação do planeta. Então, toda causa que você colocar em movimento, ela vai gerar um efeito correspondente. Se o cara que levanta cedo corre demais, ele vai ter a consequência que o corpo fica todo dolorido depois. Nossa. Causa gerou efeito. Se a tua mente fica em looping girando, qual vai ser o efeito? O esgotamento da mente. Então, tudo é movimento, mas existem níveis de movimento na natureza. Você tem o dia com movimento e o sol, você tem a noite como repouso e vice-versa. Então, você tem movimentos na natureza, tem movimento para fazer algo e movimento para ficar quieto, porque ficar quieto também é uma deliberação. Tipo, eu não quero correr, eu quero ficar quieto. É uma deliberação, é um movimento, é uma escolha. Qual que é o efeito? Você ficar quieto dentro de si mesmo. Isto é um movimento de tentar ficar quieto.
olha que interessante. Qualquer coisa é movimento. O movimento não está só no movimentar do corpo, mas sim nas decisões que você toma. E outra, você pode estar quietinho, parado, e tua mente está pensando num turbilhão, num monte de coisa. Você não está parado, a tua mente continua vibrando. Quando você resolve ficar quieto física e mentalmente, é uma escolha. Não é que você ficou na inércia, você escolheu baixar a velocidade da energia, mas não deixou de ser energia. Você daqui a pouco pode tomar um movimento de novo, mas o fato de ficar quieto não é que a energia deixou de existir, ela apenas está não acelerada. Porque tudo é energia, tudo é movimento. Muito interessante, você sabe que aí eu encaixo, eu acoplo na nossa conversa o poder da música, que te ajuda muito, aí independente do estilo, o quanto a música te ajuda a tomar essas decisões, o quanto tem músicas específicas que quando você se depara, aí você começa a se aprofundar na importância da música, não só falar assim, poxa, eu gosto dessa música, mas é questionar o que essa música está fazendo comigo, o quanto ela te ajuda, ou pelo menos me ajuda a tomar as decisões necessárias naquele momento que eu preciso tomar. Conta aqui uma... E Fabrício, olha só outra coisa. Quantos poemas você leu em que o poeta estava escutando música na hora que ele escreveu? Quantos livros você leu que o autor escrevendo estava escutando música inspirado pela música? Então, a música, ela afeta a produção de poesia, literatura, arte. Quantos quadros você viu que o artista estava escutando uma música e se inspirou para fazer o quadro? A música, culturalmente, ela aparece na literatura, na poesia, na escultura, na pintura também, cara. É interessantíssimo isso. Vou compartilhar uma história aqui, muito de bastidor. Eu faço um evento que chama Rock Fan Fest. Hoje é o evento do calendário dos eventos oficiais da cidade de São Paulo. É um evento gratuito, ele é muito grande, com bandas consagradas. E eu estava indo para uma reunião com diversos órgãos públicos e era com horário marcado. Eu chego, coloco no carro uma banda que chama Slipknot. Sim, conheço. Conhece o Slipknot? E eu começo a escutar essa banda, estava na 23 de maio. Porque eu falei, eu vou entrar nessa reunião e vai ser assim, vai ser assado. Já trazendo toda aquela força para a reunião. Perdi a primeira entrada da saída da 23. Perdi a primeira saída. Falei, nossa, vou chegar atrasado. Continuei escutando o Slipknot. Era um disco que chama All Hope Is Gone. E aí, chego na reunião com aquela vibração dos dois pés no peito, né? Não, porque o festival tá pronto, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Chego lá, começo a falar sobre o festival. Acabo de explanar. Alguém levanta o braço aqui, alguém levanta o braço ali, questionando tudo e muitas coisas. Eu falei, gente do céu, peraí. Eu entrei na frequência errada. Eu escutei uma música, mas não era naquela frequência que eu precisava entrar. A frequência que eu precisava entrar era completamente outra. Eu precisava estar escutando, de repente, a menor do Era. Sabe? Para entrar assim, não preciso absorver o que esse pessoal vai me falar para eu entregar um festival que atenda a necessidade de todo mundo. Então, é só compartilhando para mim. Vou te dar um exemplo. Suponha que você é um professor e tem uma turma. Você vai dar uma prova ou abordar um tema mais difícil que a turma não gosta. Se essa turma estiver na sala, quando você entrar, você está lascado. Porque você já vai encontrar a atmosfera deles somada contra você. Então, o que você precisa fazer? Você não pode entrar na energia da turma. Eles têm que entrar na tua. Então, prepare-se antes. Se puder, entre na sala antes dele e fique preparado uma hora antes. Quando eles entrarem, eles estão dentro da tua energia. Não é você dentro da frequência deles. Eu trabalho com o público há muitos anos. Outra, se você vai amanhã falar algo, hoje já pensa, fique imerso já naquilo, para que o teu campo energético fique cheio daquilo. Na hora que você vai falar lá, já está 24 horas embebido na tua energia, essa energia que flui. É possível, então, antecipar Consegue e se manter ligado. Ainda mais um evento com o público. Ele não começa na hora, você tem que estar preparado antes. Quando você prepara um material, tudo que vai fazer. Agora, é coisa de alma. Vai ter uma atividade amanhã, hoje eu já estou dentro dela aqui, de coração. Amanhã eu vou passar uma coisa legal e eu vou abraçar quem estiver lá. Já estou fazendo isso agora. Começa antes, não deixa para a hora. Olha aqui, fica dentro dessa atmosfera. Eu vou dar uma palestra. Eu posso ter feito essa palestra várias vezes. Eu repasso ela horas antes para ficar imerso dentro dela. Nada vai me afastar do foco do que eu vou fazer. É muito importante. Você está lidando com outras pessoas, tem energias delas.
tem presenças espirituais extrafísicas em volta. Você tem que chegar e abraçar tudo. Não eles abraçarem você, envolvendo a você. É você passando algo, já que você é o que está produzindo aquela atividade, para envolver eles numa energia super legal, que você já tem ela dentro do teu coração antes. Essa dica ficou aqui para todo mundo que está escutando a gente no Frequência, assistindo a gente no Frequência Rock Talks. Agora, Wagner, frequência da caridade. Olha, a palavra caridade hoje ela está sendo até muito questionada, Fabrício, porque a caridade é um melhor ajuda o que está pior. Tá. Não, vamos falar colaboração, fraternidade humana, porque o termo caridade hoje, muita gente usa ele sem ética, inclusive para manipulação, ou cobrar a religião do outro, né? Não, vamos usar a fraternidade humana, o fraternismo, onde um ajuda o outro sem esperar recompensa celeste alguma. Você dá o que tem no seu coração, você transborda o que você tem. Então, quando uma pessoa transborda, fluindo algo que melhora o outro, ela pode melhorar o outro, mas essa melhoria já estava dentro dela. Então, o compartilhamento do que ela está fazendo já é o presente dela. Se você está milionário, você tranquilamente ajuda uma instituição ou ajuda alguém. Você transborda o recurso. Mas se você está cheio de dívida e não tem dinheiro para nada, você não tem como transbordar recurso para o outro que nem você tem. Então, quando alguém pratica o bem, vamos chamar assim, e usando a palavra bem sem lado moral, praticar o bem, algo produtivo, criativo, ajudando o próximo, você está exteriorizando o que já tinha dentro de você mesmo, cara. É um transbordamento. Agora, cuidado, eu vi gente praticando caridade por medo, pressão religiosa. Você tem que ajudar, senão você para no inferno após a morte se não ajudar. Quer dizer, vai na base da ameaça, não transbordamento de amor. Na área espiritual, você tem que ajudar, senão dá karma. Veja, é medo, cara. Transbordamento precisa ser por amor. Eu vou transbordar algo bom porque eu já tenho aquilo e eu não estou com medo de nada. E eu vou transbordar porque o meu estado de consciência é isso. Eu não estou esperando nada. Simplesmente é o que eu vou dar o que eu tenho. Tem uma história, se permite eu contar, de Jesus, que é contada nos apócrifos de Tomé, não é nos 4 evangelhos oficiais. Dizem que um cara chegou e começou a ofender Jesus. Cada vez que o cara ofendia, Jesus oferecia uma palavra legal. E aí o cara foi embora. Jesus não entrou na pilha do cara. Aí um dos discípulos, acho que o Pedro, fala assim, mestre, ele só proferiu xingamentos e impropérios e o senhor só devolveu amabilidades para ele. Por que o senhor não devolveu igual o que ele projetou? Jesus olha e fala assim, cada um dá o que tem na sua despensa. Ele não tinha ódio para devolver. Então, se você tem na sua despensa algo legal, você vai transbordar. Sabe por quê, Fabrício? Uma pessoa feliz não enche o saco. Uma pessoa feliz, ela tende a transbordar, Tem cara. coisa melhor do que emanar felicidade para todo mundo. Exato. Até com esse interesse. E a gente não está falando de euforia, porque euforia é um arroba emocional, a pessoa até se torna inconveniente, chata. Estamos falando um transbordamento de algo bom, que gera benefício, recurso para o meio onde você está. Mas isso não pode ser feito com promessa de céu, nem com medo de inferno nenhum ou karma. Tem que ser feito, tipo, por consciência. Fala, esse é meu estado de consciência, eu vou ajudar por quê? É o que eu sou, eu estou transbordando o que eu tenho. Aliás, eu não saberia fazer outra coisa a não ser isso. Vamos fazer um bate-bola aqui. Poxa, infelizmente estamos chegando... Passa rápido, né? Não há muito, mas muito. Até vou pedir que é mais água, vou pedir mais um pouquinho de água aqui. Aqui a gente está na mesa de casa, viu? Aqui, ó, tô na sala de casa, meu amigo Wagner. Pode vir aqui, ó. Wagner, religião. Eu tinha 2 maneiras, eu estava tentando me conectar com a melhor pergunta, com o melhor formato de pergunta. Religião, eu ia perguntar, aprisiona ou liberta? Mas eu vou fazer da seguinte maneira. A religião, qual a necessidade? O objetivo da religião é o religar, né? Ao ser, ao eterno, do jeito que a pessoa cultua dentro da linha que ela gostar. Na base, a religião, todas elas, qual é a finalidade? Religar a pessoa à sua fonte original. Religião? Religião vem de religare. Religar. Religar. Agora. Tá, religar ao infinito. E yoga, que não é religião, só para fazer um paralelo,
Em sânscrito é união, aquilo que te une ao eterno, da qual você é emanação. Então, a religião, no sentido geral, qualquer uma, ninguém vai criar uma religião especificamente para ferrar alguém. A base delas não é essa. O problema são os religiosos. E o fanatismo e a manipulação. E eu não estou falando de forma genérica, eu estou falando só para ter uma ideia. Doutrinações podem trazer compressões mentais e você não consegue mais raciocinar fora dessa compressão religiosa. Você fica reduzido mentalmente a um parâmetro só, daquela religião. Acontece que do outro lado do mundo tem outras religiões com outros parâmetros. E só a sua está certa, isso vai gerar guerra. Então, o problema não é a religião. O enfaixamento religioso das ideias espirituais causa fanatismo. Qual a diferença da religiosidade para a espiritualidade? Para a espiritualidade. A religiosidade, obrigado, ela é dogmática, tem faixas religiosas envolvendo a mente da pessoa. Espiritualidade é desenfaixamento. Tá? Uma coloca você dentro de um padrão que você não pode escapar para fora dele. Senão você vai ser o herege. Espiritualidade quebra o padrão e amplia, expande a consciência. Isso, a espiritualidade universalismo. Veja, porque pode ter alguém que fala espiritualidade, mas também está preso dentro de uma doutrina, que também tem enfaixamento, todas têm, não tem como. Quando você fala universalismo, significa que você gosta de uma espiritualidade livre. O que é livre? Por exemplo, acabei de citar Jesus. Eu posso citar o Buda, posso citar o Krishna. Veja, a espiritualidade pegando várias referências, não uma só. Então eu posso transitar livre dentro de parâmetros espirituais sem ficar preso. Agora, se eu estiver preso, por exemplo, lá na Índia, só Krishna salva, eu não vou aprender o que o Buda tem, nem o que Jesus tinha, por causa que eu estou enfaixado na parte hindu. A mesma coisa em qualquer área. Então, espiritualidade é libertária. Agora, muitos que supostamente dizem que gostam da espiritualidade também têm seus dogmas, sem perceber que aquilo já deixou de ser espiritualidade. Eu conheci muita gente radical em áreas espirituais, que eram pessoas já radicais em religiões anteriores, vão para dentro de um estudo espiritual e se torna radical lá dentro. É um paradoxo. Ali era para livrar ela, mas não, ela criou faixas, ela só mudou a cor das faixas que prendem a mente dela. Daqui 5 anos, você vê... Esquece a parte dos 5 anos. Você vê a religiosidade seguindo nos mesmos caminhos até o fim dos tempos? Ou você acha que vai haver uma... Tudo evolui, mas a humanidade evolui muito lentamente, principalmente nessa parte. Nós vamos ter isso ainda por muito tempo. Porém, existe progresso. Como eu falei, a Idade Média mudou para cá. Daqui a 500 anos, você não vai esperar encontrar um enfaixamento desse teor, porque está emergindo lentamente uma espiritualidade mais livre. E outra, o fato de ter espiritualidade não significa que você não possa estar dentro de um grupo ou uma religião. Deve estar, porque é legal, porém, não prende a cabeça achando que a verdade só está ali. Esse é o problema. Wagner, se você pudesse, como eu disse, eu ainda estou super curioso para saber algumas visões que você teve nas experiências extracorpóreas. A gente vai encerrar o nosso programa com essas experiências, porque agora tem uma pergunta para você. Se você hoje escrevesse uma carta para um amigo que está em 2050, meio que na onda do filme Interestelar, como é que seria essa carta? Quais seriam os seus questionamentos? Cara, isso é difícil, porque isso muda a cada dia, né? Os questionamentos, cara, o mais importante, quem sou eu? Porque essa Quem sou eu em 2050? Exatamente. Boa. Sabe por quê? Esse é um questionamento perene, eu te explico. Essa é uma pergunta que ninguém tem como responder. Você, Fabrício, fala, quem sou eu? Fala, sou o Fabrício. Fabrício é apenas um nome temporário que você tem nessa vida. Seu número de RG, seu corpo, é tudo temporário. Eventualmente você vai ter que ir para fora do corpo pela morte um dia. E aí o corpo vai ficar, o RG vai ficar. A sua identidade hoje está polarizada num corpo humanoide brasileiro masculino. Extrafisicamente, você não pode falar que você é brasileiro, você é um cidadão do universo, um espírito, um ser espiritual.
O importante da pergunta, quem sou eu, não é a resposta, é a pergunta. Porque ela não tem uma resposta. E ao não ter a resposta, você não fica preso num personagem que você é hoje, que também é Maia ou Matrix. Nosso nome é ilusório. Nossa forma física é ilusória. Tudo temporário diante do eterno e do infinito, cara. Então, essa pergunta, quem sou eu, não pode ter a resposta. Porque qualquer resposta que você der é o condicionamento do que você tem aqui agora. Só que você é muito mais. Mas você está comprimido nesse momento. É interessante que muitas pessoas ficam ansiosas com essa resposta, não com a pergunta. Então o que você está falando é calma. O importante é a pergunta, não a resposta. Porque a resposta vai ser condicionada. Mas a pergunta permite que você não fique condicionado. Sabe qual seria uma pergunta legal para esse amigo do Wagner Borges de 2050? Cara, você conhece Yes? Mas... Pra saber se chegou em 2050. Então, mas não vai chegar. O que não vai chegar é a música que está tocando hoje. Daqui a um ano ninguém nem lembra. 50 anos à frente, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen. E talvez tenha até estudos acadêmicos sobre esses históricos. Agora, você vai escutar daqui a 50 anos o que está rolando hoje. É muito pasteurizado, pulverizado e sem referência, cara. Por isso que fiquem ligados também no nosso próximo entrevistado, Áureo Conrad. Áureo Conrad, já marcaram o dia com ele? Teve, Du? Teve o dia? Já tem o dia? Ainda não. Tá fechando? Então, mas é bom, inclusive quando acabar aqui, vou ligar para ele e falar, cara, já tá aqui, só falta marcar. Já foi anunciado, não tem como voltar mais. Isso. Né? Agora vamos para esse bate-papo, Wagner, que é algumas visões. Compartilha com a gente algumas visões, porque isso que você teve, muitos não teve, que ou tiveram, mas não se lembram, não, né? Se lembra, ou o medo travou, e elas não puderam. Cara, as saídas do corpo, elas me trouxeram uma visão de universo muito melhor do que a que eu tinha. E quando eu comecei, tinha 15 anos, essas décadas todas, eu não sei como é que alguém vive sem isso. E eu não estou falando de religião, porque isso me deu parâmetro. Deixa eu te dar um exemplo. Tive amigos que desencarnaram por violência no Rio de Janeiro, onde eu cresci. Você sabe, toda uma geração de garotos num bairro, passa alguns anos, 2 viram médicos, 2 viram policiais, 1 vira vendedor de alguma coisa, 2 viram traficantes, 3 são usuários de droga, 4 estão presos e 5 são policiais. Por exemplo, uma geração. Então, alguns amigos meus que se envolveram com droga acabaram vitimados pela violência. Essa violência que tem no Rio atualmente sempre existiu, mas ela não era tão ostensiva. Na minha época de infância, muitos amigos meus foram assassinados na Baixada Fluminense. Pois bem, alguns eu ia ao velório, chorava, jogávamos no mesmo time. Com o advento das saídas do corpo, eu comecei a ver alguns desses amigos durante as saídas, e eles estavam vivos. Eles não tinham deixado de existir, Fabrício. Estavam apenas no plano espiritual, mas eram eles mesmos. E um deles chegava a falar, diz para todo mundo que eu não estou morto. Estão dizendo que eu estou morto, eu não estou. Porque para o espírito, ele não é o corpo ficou. Isso mudou minha maneira de ver, que eu pensei, vou ao velório, choro, sinto a falta da pessoa. Dias depois eu saio do corpo e encontro ela viva. Então o que adiantou o choro ali se ela não está morta? E outra, ela não é o corpo, eu sei disso, eu estou saindo do corpo, nem eu sou o corpo, e ao sair do corpo eu estou vendo. Conclusão, nunca mais eu vou a um cemitério ou a um velório, porque isto não é o real, é Matrix também, é ilusão, porque ninguém está morto. Então, eu hoje, essas décadas todas, se eu vou a um velório, é para abraçar e energizar a família que ficou. E se eu perceber o espírito precisando de ajuda, eu mando luz para ele para ajudar. Eu não vou pela ideia da perda, que para mim não existe nem a escuridão mental do luto. As saídas do corpo liquidaram o luto na minha cabeça, porque eu estou percebendo que a pessoa está viva. Né? Isso muda, cara. Não, e outra, explicando bem, não tira a saudade. Você gostaria que a pessoa estivesse aqui. O amor e a saudade têm que existir, nós não somos robôs. O que eu estou falando, a ideia do fim sumiu, não a saudade. Não é frieza, eu continuo amando a pessoa, mas a ideia de que ela não existe sumiu da minha mente por causa das saídas do corpo. Isso muda uma vida inteira. Wagner, acho que agora para encerrar o nosso programa, primeiro, a minha gratidão eterna por você. Você faz parte da minha vida desde quando eu tinha 15, 16 anos, 14 a 16 anos, vamos colocar assim, um momento mágico,
que você me ensinou muito e continua me ensinando. Quero te agradecer muito porque esse programa, esse nosso bate-papo transformou minha vida, mais um bate-papo que transforma minha vida. Acho que todo mundo aqui do estúdio também. Então, primeiro, meu irmão, quero te agradecer muito e parabéns por tudo o que você faz na vida das pessoas. Então, antes aqui da minha última pergunta, eu queria que você deixasse suas palavras finais aqui. Olha, a palavra ali, aquela câmera ali. Essa aqui, Michael. Essa aí, olha, isso virou um jargão, porque eu sempre falo isso, porque eu adoro falar isso. Se não for para ser feliz, não adianta nada estudar nenhum tema espiritual. Esse é o básico, né? E só deixando também a mensagem para o pessoal que aqui não tem um mestre, nem ninguém que sabe o caminho de nada. Só compartilhamento de informação espiritual e musical, porque é assim que eu gosto de ser, mas fora isso eu vou ao banheiro, tem defeito, mas eu tenho música que me ajuda, tenho a parte espiritual que sem ela eu estava frito. Nosso programa girou muito em torno da questão do inconsciente coletivo, o quanto o inconsciente coletivo, se ele é retroalimentado com informações negativas, com noticiários terríveis, o quanto isso impacta uma sociedade e automaticamente impacta os caminhos da decisão de cada um, seja dentro de casa, no trabalho, na vida pessoal. Qual hoje, alguém que queira entender um pouco mais de como se destacar desse grupo, como se libertar desse grupo, eu queria que você indicasse aqui uma rotina de meditação e uma música, pode ser do Iesa, tá? Uma música para isso acontecer. Rotina de meditação é difícil, porque cada um tem um ritmo diário de trabalho e de vida. Quando se fala meditação, não é que o cara tem que ficar 3 horas ele sentado na... Não. Tirar um tempinho para ela. Então, a coisa mais fácil, durante o banho. Quando você vai tomar banho, a água não limpa só o corpo, ela tem uma condutibilidade energética, ela alivia o campo energético. Então, se a pessoa vai tomar um banho, sei lá, 2, 3 minutos, que também não pode abusar de água hoje, é um recurso valioso, na hora que ela entrar no box do chuveiro, esquece o mundo lá fora. Porque qual é o erro? Ela entra no box do chuveiro, enquanto vai tomar banho, fica planejando e fazendo um monte de coisa mental. Ela não está curtindo o banho. Entrou, fechou o box, vou tirar 3 minutos para mim, só eu e a água. Nada de pensamento fora, só a água caindo na minha pele, como é bom isso daqui, como faz bem um banho, sabe? Tira esses minutos para você. Se você fizer 3 meses isso, todo dia, tá? Evitando ficar pensando em coisas externas e não no que você está fazendo ali, seu cérebro fica condicionado. Daí em diante, quando você abrir a porta do box, ele relaxa. Ele acostumou que quando você abre a porta do box, está na hora de não pensar em nada fora. Você criou um espaço teu de reserva, de quietude mental durante 3 minutos. Dá uma diferença no teu dia enorme. A outra coisa, toma chá sem cafeína, se é para relaxar. E não impede você de tomar café de dia, eu também adoro café. Mas na hora de apaziguar, uma xícara de chá de ervas sem cafeína. Pega o chá, coloca uma música que você gosta, um pouco mais tranquila, viajante, sei lá, né? Fecha os olhos e só abre os olhos quando você terminar de sorver o chá. Veja, você não vai conseguir sorver goles rápido de chá quente. Você vai ter que tomar devagar, vai levar uns minutos. Quando você está escutando música de olhos fechados, você percebe mais nuances dos instrumentos. Quando você toma chá de olhos fechados, o paladar fica mais apurado. Então, de olhos fechados, eu presto atenção na música e presto atenção no chá. O que acontece? A minha atenção, ela vai para dentro. E ao ir para dentro, as ondas cerebrais relaxam. Isso tira a agitação. 3, 4 minutos, você abre os olhos, o cérebro deu uma relaxadinha. Toma chá de olhos fechados, escutando música. Wagner, obrigado. Legal, Fabrício. Obrigado demais, meu irmão. E você que esteve conosco aqui por todos esses minutos que nós estivemos totalmente presente nesse assunto, muito obrigado. Espero que esse programa esse nosso bate-papo tenha favorecido muito na sua vida, na sua transformação, porque é isso que a gente torce. O Frequência Rock Talks torce por você. Frequência Rock Talks torce pela sua transformação, pela sua realização, pelo seu crescimento. Tudo por meio desse conteúdo e, claro, do estilo que a gente mais ama na vida, que é o rock. Mas, lembre-se, o mesmo Mi do rock
é o mesmo Mi de outros estilos. Ele tem que te edificar só. Galera, muito obrigado. Até a próxima Frequência Rock Talks. Lembre-se, já se inscrevam aqui. Ativem o sininho para receber as notificações do nosso podcast. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.